Lembre-se sempre, irmãos, de tomar nota, seja no papel, seja no celular, que for mais prático para você, para que nós possamos, quando você faz isso, você absorve muito mais, porque você pode revisitar os seus escritos. A mente pode esquecer, mas o papel não esquece. Então isso é muito importante. Bom, hoje é a 5ª aula da nossa série, Mentiram para nós o que não é Evangelho. E hoje a gente está na 2ª aula, falando acerca do que é Evangelho. Então, primeiro, nas primeiras 3, a gente fez a exposição do que não era. Falamos aí, fizemos uma aula de introdução acerca do assunto e quais são as suas repercussões negativas desse falso Evangelho. Falamos de sofismas, heresias e seitas. Falamos na 3ª aula dos falsos mestres, falsos pastores, falsas igrejas e falsas doutrinas, quem são e como identificá-los. Na 4ª aula, que foi a passada, que eu dei, nós falamos fizemos uma introdução ao que é o Evangelho e também fizemos uma introdução ao Evangelho da Graça. Hoje a gente vai fazer a finalização do Evangelho da Graça e da primeira parte do Evangelho do Reino. E aí na próxima aula a gente vai finalizar o Evangelho do Reino e finalizar o Evangelho Eterno. Assim eu espero, se não virar para mais uma. É porque é muito conteúdo, irmãos. É muita coisa e é muito vão você deixar de dar o assunto para encurtar, para fazer ele caber numa hora certinha. É muito conteúdo, são anos de estudo. Para você reduzir isso a 1 hora de estudo, é muita coisa. E às vezes eu vou acabar deixando de passar algo para vocês não... só para cumprir um horário. Sendo que a gente pode dividir e abrir mais uma aula na série, tá bom? Eu peço a vocês que vão no canal do YouTube, lá já tem 2 vídeos, essa semana eu vou liberar mais 3, tem a aula de introdução, tem a 2ª aula, eu vou liberar a 3ª, a 4ª que já está gravada, e a aula de hoje também já vai estar lá disponível. Então, para quem não viu as anteriores, pode visitar lá, e para quem já viu, consegue ver novamente e ter um estudo mais aprofundado, tá bom? É só no YouTube e lá, Ensino Bíblico Alicerce, você vai ver esse logo, só clicar lá já vai ter todas as aulas gravadas, tá bom? Essa semana a gente libera mais 3 e aí vai ter os 5 vídeos certinho. E na última a gente finaliza para começar a nossa próxima série, tá bom? Então vamos lá. Mentiram para nós o que é Evangelho, finalizando a questão do Evangelho da Graça. E para quem não estava na última aula que eu dei, vou fazer aqui um resuminho rápido, tá bom? Bom, Evangelho vem do grego Evangelium, que significa boa notícia ou boa mensagem. E qual é essa mensagem? E aqui eu vou fazer um resumo da mensagem bíblica central. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se deu pelos nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus, tem todo o poder nos céus e na terra, e está ocupado agora trazendo o reino vindouro, novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e ele convoca todos os homens para que se arrependam de seus pecados e creiam nele para a salvação. Caso contrário, enfrentarão a ira de Deus no inferno, no largo que arde com fogo e enxofre. Essa é a mensagem bíblica. Qualquer coisa a mais ou a menos é uma falsa doutrina que por nós deve ser combatida através da palavra, pelo Espírito Santo agindo em nós com frutos e dons. Essa é a mensagem bíblica central. Amém? Aqui, irmão, a gente está na perspectiva de aula, tá bom? Então, se ficar dúvida, se quiser falar algo, pode levantar a mão que a gente vai conversar entre a gente, tá? Por isso que eu desci hoje para a gente fazer, mas como a gente sempre fez a questão da aula, tá? Nós estamos trabalhando com a seguinte temática, que o Evangelho tem 3 capítulos ou 3 desdobramentos: Evangelho da Graça, Evangelho do Reino e Evangelho Eterno, que são aparições e formas de a gente organizar o conteúdo. Na aula passada que eu dei, falamos que a salvação é um fato consumado e a graça não é um empréstimo. Salvação é fato consumado, graça não é empréstimo. Baseamos isso em Efésios 2, do 8 ao 10 e também em outros textos. Quando analisamos isso, sempre olhamos pela temática do seguinte: o sacerdote analisava o cordeiro e não o pecador. O sacerdote analisava o cordeiro e não o pecador. Então, mesmo eu não sendo perfeito, o cordeiro é. É assim que nós entendemos a graça.
É assim que se entende o favor imerecido. Não é o nosso mérito, mas é o de Cristo. E uma importante coisa a pensar é que Deus não deixou de ficar irado. Deus não deixou de ficar irado. Cristo pegou o canhão da ira de Deus, tirou da mira da gente e colocou na mira dele. Naquele momento ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, para todos aqueles que estão sob e escondidos nele. Ou seja, quem não está em Cristo, essa conta ainda está aberta, ainda está rodando, e no final alguém vai ter que pagar. Então é assim que nós entendemos a graça, e é assim que se entende a questão também da ira, para que fique claro: Deus perdoou por tudo e por todos, e está tudo certinho e eu vivo a minha vida como quero. Não. O pessoal sempre fala: todos os caminhos levam a Deus. De fato, todos os caminhos vão levar a Deus, mas só um leva à salvação, que é Cristo. Se você chegar lá sem Cristo, você vai chegar lá. Agora o seu tratamento, o seu julgamento e a sua condenação vai ser outro. Então é assim que se entende o Evangelho, ok? E já começando a parte da aula de hoje, quando alguém não crê totalmente na salvação como uma obra completa, geralmente são por 3 razões. Primeira, ela desconhece o processo da salvação, que é o como Deus nos salvou, que foi o que eu acabei de falar. Ela desconhece o processo da salvação, ou seja, como Deus nos salvou. Segunda, ela desconhece o conteúdo da salvação. O que é isso? A salvação não é apenas Deus me livrando da sua ira, mas também é Deus me dando o seu espírito para que eu tenha a natureza do seu filho. Então não é simplesmente Deus me livrou da ira, não. Ele me deu o seu espírito para que eu pudesse ter a natureza do seu filho. Olha que interessante. Uma das maiores razões da habitação do Espírito Santo é nos levar à estatura ou à imagem de Jesus, do Filho. Isso é a evidência dele, entende? A evidência dele são frutos, ou seja, resultados. Os dons são para a edificação do corpo coletivo, ou seja, a igreja. Mas os frutos são evidência dele em mim. Então a gente nunca mede uma pessoa especificamente pelos dons, porque os dons são para a finalidade da igreja, edificação do corpo. Você vê isso na carta de Paulo aos Coríntios. Já os frutos são a evidência dele em mim. Então tem esse ponto bem interessante. E terceiro, elas desconhecem o resultado da salvação, que são as boas obras, justa e piamente. Então eu te pergunto: você foi salvo? E se foi salvo, você está desenvolvendo essa salvação? Vamos começar agora a folhear a Bíblia, para que nós possamos aí correr alguns textos. Abra lá em Filipenses 2,12, para que nós possamos aí ter só embasamento aqui, não deixar os pontos sem as ligações certinhas, tá? Filipenses 2,12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só... 2,12. Vou esperar os irmãos. Filipenses 2,12. Está no telão também. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Texto extremamente conhecido. Pois a salvação, irmãos, ela é a vida eterna, e a vida eterna é conhecer a Deus. Isso a gente encontra em João 17,3. Salvação é vida eterna, e vida eterna é essa: conhecer a Deus. Os frutos são sintomas de quem está desenvolvendo a sua salvação. São sintomas de quem está desenvolvendo a sua salvação. Abra lá, vamos lá. Gálatas 5, 19 ao 25, só para a gente embasar também essa parte. Gálatas 5, versículo 19, para que nós possamos ler quais são os frutos e quais são as obras da carne. Então, os frutos são sintomas de quem está desenvolvendo a sua salvação. Gálatas 5,19.
A próxima eu vou trazer já tudo pro telão para ficar mais fácil pra gente, tá bom? Todos acharam? Vamos lá. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é este: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito. Graça, irmãos, é o Espírito em mim, me inclinando aos mandamentos de Deus. Graça é o Espírito em mim, me inclinando aos mandamentos de Deus. Por isso eu falei na aula passada, não há razão para crer que alguém foi salvo se o mesmo não estivesse sendo santificado. Não faz sentido o Espírito habitar em mim se não há santificação, não há mudança. Então não faz sentido você acreditar que uma pessoa foi salva se a vida dela continua uma bagunça, se ela continua praticando tudo aquilo que ela praticava antes da salvação. Que salvação é essa? Que Cristo é essa? Eu acho que é Spurgeon que dizia: não salva a minha alma. A graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Então é muito importante a gente analisar esse ponto para que fique claro, para que nós não sejamos enganados. A graça, ela muda os meus desejos. Alguém alvo da graça e alcançado por ela, à medida que crê, passa a desfrutar dessa nova vida e por isso tem os seus desejos mudados. Alguém que crê e é alcançado por essa graça, a partir do momento que ele começa a viver essa vida, ele desfruta desses desejos mudados. E eu quero ler com vocês Efésios 4, 20 ao 30, para que nós possamos também embasar esse ponto. Efésios 4, do 20 ao 30. Isso. Efésios 4, 20. Já está no telão. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e foram instruídos, segundo a verdade em Jesus. Quando a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para o que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for para boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você pode me perguntar, irmãos, é possível a minha carne querer a Deus? Sim, o texto fala acerca disso, por meio do processo do desenvolvimento da salvação. Quanto mais você desenvolve a salvação, mais a sua carne ela exulta a Deus. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. Salmo 84, 2 diz assim, ó: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo.
Davi estava falando que a carne dele desejava, exaltava o Senhor. Então é possível que a sua alma e a sua carne queira a Deus pelo processo do desenvolvimento da salvação. É claro que sempre a velha natureza vai degladiar com a nova. Ela sempre vai querer puxar para o pecado, para a concupiscência, para as inclinações da carne. Sempre vai querer isso. Vai ficar com a gente até a salvação, até o corpo glorificado. Mas é possível você diminuir isso. É possível você, quanto mais de Deus, menos do homem. Basicamente é essa a conta. É como se fosse, eu não me recordo qual é o teólogo que falava acerca disso, mas ele falava que era a questão das duas naturezas, era como se fosse dois cachorros que você tivesse. E aí o cachorro que ficava mais forte era o que você alimentava mais. No final das contas, um ia devorar o outro. Eu te pergunto, qual cachorro você tem alimentado? Então, basicamente é isso, tá, irmãos? Então, vamos lá. Você é salvo, será salvo e está sendo salvo. Você é salvo, será salvo e está sendo salvo. Como assim, Rony? Primeiro, você é salvo. Seu espírito foi recriado. Segundo, você será salvo. Você ainda terá um corpo glorificado. E você está sendo salvo. A sua alma precisa se submeter ao Espírito de Deus dia após dia. Então a salvação é um processo contínuo. Por mais que ela tenha iniciado, ela está desenvolvendo e ela vai ter uma conclusão em algo. Então é importante você entender todo o desdobramento, a logística, o caminho que a salvação percorre, para que nós possamos também ter uma compreensão maior acerca disso. Se muitas vezes os mandamentos de Deus para nós são penosos, é porque não permitimos ainda que o Espírito Santo habite em nós plenamente. Quando eu desenvolvo a minha salvação, à medida que eu me entrego a Deus todos os dias, os mandamentos também vão ficando menos penosos. Aí você fala, é tão difícil obedecer, é tão difícil sacrificar, porque ainda não submetemos a nossa carne totalmente ao Espírito. Quando nós submetemos a nossa vida plenamente, os mandamentos acabam se tornando mais simples. Não é simplesmente porque eles são simples, mas é porque você já está entregue. A natureza já virou algo comum. Por isso que, por exemplo, no começo da fé, a questão até de velhos hábitos, de velhas manias e de coisas que vinham à tona, às vezes são mais difíceis de superar. Por quê? Porque ainda é muito recente. O choque ainda está colidindo. Você teve um encontro com Cristo, mas a velha natureza naquele primeiro momento, tudo que você havia vivido até aquele momento está gritando para você retornar àquilo. Só que com o passar do tempo, à medida que você se submete a Deus e ao seu Espírito, e assim sendo levado à imagem do Filho, aquilo vai se afastando. E Cristo e o seu contexto, a sua natureza e todo aquilo que nos envolve, vai ficando mais prático, vai ficando mais simples. E não é que é algo extraordinário, mas se torna natural, se torna algo cotidiano. Então a natureza dele passa a habitar como algo comum na nossa vida, entende? Você tem essa questão da praticidade, ok? Só revisitando aqui, Filipenses 2,12, eu vou ler para vocês aqui, a gente já leu, só vou fazer um pontinho aqui. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvo a sua salvação com temor e tremor. Os frutos são sintomas de quem está desenvolvendo a salvação. Então, como é que eu desenvolvo a salvação? Como eu li aqui no ponto, obedecendo. O que eu descubro nesse estudo, irmãos? Se eu conheço a Deus, eu gero frutos. Se conhecer a Deus é vida eterna, e vida eterna é salvação, e conhecer a Deus é gerar frutos, então, se eu não gero frutos, logo eu não conheço a Deus. Se eu não conheço a Deus, logo eu não tenho a vida eterna. E se eu não tenho a vida eterna, logo eu não fui salvo. Então percebe que as coisas estão ligadas. É um caminho, como eu tenho explicado aqui. Entende? É um caminho. Tudo faz sentido no final das contas. E é melhor você parar e recomeçar
Se você não está no caminho certo, ou você ainda não foi inserido, do que você passar a vida inteira congregando uma igreja achando que foi salvo e no dia do juízo você ouvir: apartai-vos de mim que não vos conheço. Dura coisa é, irmãos, você passar uma vida inteira sentado no banco de uma igreja para chegar no dia do juízo você descobrir que você não era salvo, você só frequentava uma igreja. Pensa que coisa, você passar a vida inteira fazendo isso, chegar no dia do juízo você descobrir que você não foi salvo, você era só um frequentador de culto. Meu Deus do céu, é algo terrível, 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 terrível. E essa é a questão, e um grande perigo, eu acho que mais é um perigo talvez maior, porque assim, aquele que está perdido, que está fora, que está jogado ao pecado, ele já sabe que ele está perdido. Agora olha essa que coisa, a ilusão da informação de que está salvo. Eu tenho a ilusão que eu fui salvo, e por isso eu estou assegurado na minha ilusão. Então o perigo de achar que você tem a informação correta é até mais perigoso de quem acha quem tem certeza que não está, porque ele sabe que ele precisa se arrepender e vir para Jesus. Mas é aquele que acha que tem Jesus, quando na verdade não tem. É muito mais perigoso a ilusão da salvação, digamos assim. É um castelo de areia, você está em cima de uma ponte de madeira que a qualquer momento pode quebrar e você perde a sua vida de um modo geral. Mas vamos em frente. O número de evangélicos no Brasil não se traduz em frutos. Por quê? Na minha opinião, o meu ponto é porque não nasceram de novo, que é o que a gente está embasando aqui. Eu falei disso na aula de introdução. Nós somos agora, se eu não me engano, segundo as estimativas, 60 milhões de evangélicos no país. Basicamente, uma conta rápida, cada cristão teria que influenciar 4 pessoas, e o nosso país seria de Cristo. 4, só 4. E por que a gente não tem uma repercussão social do evangelho? Ao contrário, as coisas todos os dias estão piores, piores e piores, em todas as esferas. O meu ponto é que a maioria desses evangélicos não nasceram de novo. Eles acham que foram salvos, eles acham que têm a vida eterna, quando na verdade não as têm. É só assim que se explica 60 milhões de crentes que não tem nenhum efeito social. Ao contrário, nossa nação, em todas as esferas, vai de mal a pior. Educação, saúde, segurança, tudo está decaindo. Por quê? Eu acho que teve um boato que quando saiu essa estimativa de 50 milhões, só uns anos atrás, quase 10 anos atrás, hoje eu acho que é mais de 60 que se diz assim. Um grupo de anciãos de uma igreja tradicional se reuniu para orar e pedir a Deus perdão e misericórdia por causa desses números. Porque eles sabiam que não era nem 10%. E eles oraram pedindo misericórdia a Deus. Uma nação que acha que está salva, acha que é de Jesus, quando na verdade tem vivido uma vida degradante. Paulo falava isso em uma das cartas, se não me engano, na 1 Coríntios. Ele falava: o nome de Deus é blasfemado no meio de gentios por causa de vocês, pela vida mundana que vocês vivem aqui dentro, achando que são salvos, dando um mau exemplo, fazendo do meu nome escárnio e escândalo. Ele falou acerca disso em 1 Coríntios. E por causa da repreensão, em 2 Coríntios, o pecado daquela pessoa foi cessado. Então a repreensão é extremamente necessária para arrependimento e mudança de vida. Mas vamos em frente. O amor de Cristo me constrange. Quando realmente entendemos isso, tudo isso que foi feito por nós somos constrangidos. E por isso uma pessoa alcançada por essa graça jamais vai usar isso para viver uma vida leviana, que foi o que a gente falou na aula passada acerca de libertinagem e graça barata. Eu chego para você, minha irmã, e falo: você é meu filho. Eu falo: eu te amo e vou te amar plenamente, salvei a sua vida. Você vai sair daqui quebrando tudo, derrubando tudo, fazendo tudo que eu não gosto? Não faz nenhum sentido. Por que a gente acha que, se falar de graça, as pessoas vão fazer isso? Você compreende qual a confusão da cabeça dessas pessoas? Quando a gente fala de graça, 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 as pessoas levam por esse caminho. Porque a pessoa foi salva, ela vai sair vivendo uma vida leviana e destruindo tudo que tem à sua volta. Quando na verdade não.
O amor, ele nos constrange. A nossa gratidão agora é pela graça que nos foi dada. E aí, a partir disso, a gente leva uma vida de gratidão acerca daquilo, em cima daquilo, tentando fazer. É uma poesia, é uma licença poética. Sabe, infância, você criança, seu pai mais velho, dia dos pais, você chega: pai, me dá dinheiro para eu te comprar um presente do dia dos pais. E aí o pai dá o dinheiro, a criança vai com a mãe, sai, compra o presente e volta: ó, pai, feliz dia dos pais. Quem pagou o presente? O pai. O que aquela criança deu? Nada. Mas foi só a expressão de gratidão pela paternidade que já era gerada. Então é isso, a gente não faz nada. É como a gente é como essa criança no dia dos pais. Tudo que nós temos é dele e foi dado por ele. É só uma expressão de gratidão, é uma licença poética. Mas é uma gratidão pela graça que nos foi dada. É assim que funciona esse processo. Então é importante a gente entender isso aqui, para a gente ter essa visão da libertinagem, da graça barata. Não faz nenhum sentido dentro dessa aplicação. E não é que um cristão não peque, mas ele peca sofrendo por causa desse constrangimento. Toda vez que um cristão de legítimo peca, ele peca sofrendo. Na hora que ele peca, ele já viu que ele pecou. A gente fala que quem já se converteu nunca mais consegue pecar em paz. Já passou por isso? Você fez uma coisa errada naquele momento. Vou me arrepender. Tem que fazer o caminho de volta. Por isso não faz sentido você fazer as conexões entre o crente e o não crente, ou a ilusão do que está salvo. Por quê? Pessoas envolvidas na prática do pecado, elas fazem aquilo e nem percebem, é natural para elas. Assim como, olha só que interessante, eu acho que nenhuma das parábolas, eu não vou me recordar do texto agora, acerca eu acho que é bodes e ovelhas, aquela parábola. Jesus fala que um grupo, para um ele esteve nu, esteve preso, ninguém vestiu, nem alimentou, nem foi visitá-lo, e para o outro fala a mesma coisa. Aí ambos os grupos falam: Senhor, quando te fizemos isso? E aí qual é a resposta dele? Quando fizeram uns pequeninos, né? Agora olha que interessante, nenhum dos grupos sabia, nem os que tinham feito boas obras, nem os que tinham feito más obras. Por quê? Porque para ambos era natural as suas ações. A diferença é que um estava fazendo más coisas e outras boas coisas. Mas para ambos aquilo era natural, porque era natureza. A prática do pecado para quem não foi salvo, ela é natural. E a prática de boas obras para aquele que foi salvo também é natural. Então é importante a gente ter essa compreensão aqui. A graça, a salvação, ela tem que gerar algo em nós. Essa é a mudança de vida que a gente sempre vem falando aqui. Aquela frase engraçada, mas ela é verdade também. Alguém que nasceu de novo não se liberta de Jesus. Alguém que nasceu de novo não se liberta de Jesus. Você nunca vai conseguir pecar em paz, você nunca vai conseguir ter uma vida após Ele, porque Ele é o seu fundamento, Ele é a sua razão. Eu preciso viver para aquele que morreu por mim. Todo o Evangelho está no entendimento da boa notícia acerca da graça de Deus e no constrangimento do amor de Cristo, que nos leva a morrer por Ele todos os dias. A diferença entre o crente e o descrente não é a circunstância, é o firmamento. A diferença entre o crente e o descrente não é a circunstância, é o firmamento. Todos nós passamos adversidades, mas a diferença é onde nós estamos sendo alicerçados. Ok? E agora a gente finalizou a parte do Evangelho da Graça, e nós vamos entrar no Evangelho do Reino. Então a gente vai fazer a introdução ao Evangelho do Reino, tá bom? E qual é a relação do Evangelho do Reino com a minha salvação? Qual é a relação do Evangelho do Reino com a minha salvação? Por quê? Uma pessoa que foi salva pelo Filho de Deus, alguém que deveria ter morrido no lugar dele, porque essa pessoa não consegue desfrutar da salvação com alegria e experimentar um espírito voluntário. Por que isso ocorre? Assim como um casamento, a salvação não é o fim, é o começo e o meio para algo, ok? Então, apenas a salvação não supre o nosso anseio por Deus. Você pode ser salvo e levar uma vida miseravelmente salva. Eu vou explicar isso um pouquinho mais para você entender.
Porque você pode ser salvo, mas não quer dizer que você entendeu por que você foi salvo. Então há uma razão para aquilo. Como eu falei, a salvação, a alegoria de um casamento, não é o final, é o começo de algo maior. Então é daqui que a gente começa, é um partir de ponto, é um start, é o início de uma nova história. Porque a gente acha que tudo termina na salvação. Pô, fui salvo, acabou aqui. Não, aqui é o começo de algo. Então você tem que entender o porquê, senão fica sem sentido, fica vazio, fica vago. Fui salvo e agora? Vai se trancar na sua casa, esperar morrer? O pessoal brinca, entra na igreja, aceita Jesus, se joga lá na frente de um ônibus quando tem perigo de pecar de novo, ou de perder a salvação. Não faz sentido, é o começo de algo e não o fim. Então a gente precisa entender o porquê para que a nossa vida faça sentido e ela caminhe nesse trilho, para que ela venha dar frutos, entende? Vamos em frente aqui, deixa eu só me encontrar. Assim, é como Israel no Egito. Eles foram salvos, mas não souberam experimentar o porquê daquela salvação. Qual era o próximo passo? E todos morreram no deserto, com exceção de poucos. Foram salvos, tiveram a saída ali, mas qual é o próximo passo? E se perderam naquele deserto, porque não tinha essa noção que a salvação era o início de algo, ok? Aí entra a questão do senso de propósito. Se a salvação não te reposiciona, ela é incompleta na sua vida. Você precisa se reposicionar a partir da salvação. Você precisa tomar uma nova posição a partir da salvação. Olha só, o Evangelho da Graça esclarece o desenvolvimento da salvação. O Evangelho do Reino revela o propósito da salvação. E o Evangelho Eterno revela a amplitude da salvação. O Evangelho da Graça mostra como eu estou sendo salvo. O Evangelho do Reino mostra o porquê eu estou sendo salvo. E o Evangelho Eterno mostra o que está sendo salvo. Eu vou falar novamente. O Evangelho da Graça esclarece o desenvolvimento da salvação. O Evangelho do Reino revela o propósito da salvação. E o Evangelho Eterno revela a amplitude da salvação. O Evangelho da Graça mostra o como eu estou sendo salvo. O Evangelho do Reino mostra o porquê eu estou sendo salvo. E o Evangelho Eterno mostra o que está sendo salvo. E o como eu estou sendo salvo é incompleto se eu não entender o porquê eu estou sendo salvo. Eu preciso entender o como, óbvio, mas eu preciso saber o porquê, senão as coisas não se conectam, fica incompleto. Eu sei como eu fui salvo, mas eu não sei para que eu fui salvo. E aí onde entra a questão, olha só que interessante. Aí onde entra a questão da vida de igreja sem nenhuma repercussão, sem nenhum propósito. Eu simplesmente venho à igreja 3 vezes por semana, sento na cadeira, fico aqui no culto, saio e só isso. Virou um clube social. Por quê? Porque não tem senso de propósito, não tem o porquê da salvação. Eu fui salvo, aceitei Jesus aqui, beleza. E agora? Senta na cadeira e fica aí até Jesus voltar. É muito vão, é muito vago achar que a graça, o evangelho, toda a salvação era simplesmente para botar você numa cadeira. Por quê? Não, é para eu ficar na cadeira aqui até ele voltar. Monta uma barraca aí, então, traz sua casa para cá. Não faz sentido. Só isso? Você tem que entender, irmãos, que a igreja da forma que a gente conhece hoje em dia é só uma forma organizada de congregar os irmãos, de alimentá-los, de alicerçá-los, de edificá-los, para que lá fora nós possamos ter repercussão em alguma coisa. Aqui é como a gente sempre fala, é um quartel-general. Mas a guerra está lá fora, não está no quartel. O quartel você aprende, você é disciplinado, você é alicerçado para algo, você tem as aulas, você tem a preparação para algo maior. Mas não é simplesmente você ser um interno por resto da vida, entende? A gente tem que se desenvolver, e aí é onde entra a questão da repercussão dos cristãos. E se a gente não compreende esse porquê, esse senso de propósito, o porquê eu estou sendo salvo, a gente vive uma vida inteira aqui dentro. É capaz de perder a salvação aqui dentro ainda, com um monte de gente que não está bem resolvida, fazendo problemas, divisões, rixas, que você viu no texto que nós lemos em Gálatas, que são obras da carne e não frutos do Espírito. Então é importante as coisas ficarem claras nesse ponto.
O porquê é extremamente importante, não desmerecendo o como, mas o como é o início, o porquê é o desenvolvimento, é o meio do caminho, até a finalidade, que é o evangelho eterno, ok? Então vamos lá. 2 Coríntios 5:20, vamos ler comigo? 2 Coríntios 5:20, depois a gente vai ler Filipenses 3:20 também, tá? 2 Coríntios 5:20. Todos acharam? Vamos lá. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo. Pois pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Qual a explicação disso aqui, irmãos? Eu não só fui salvo, mas fui feito filho e colocado na terra como um embaixador dessa cidade para exercer a minha cidadania aqui e representá-la. Você conhece o conceito de embaixada? Olha que interessante. Dentro de um país, vamos supor que no Brasil tem a embaixada dos Estados Unidos. E lá na embaixada, a partir do momento que você passa o portão, é como se ali fosse os Estados Unidos. As regras vigentes, toda a legislação, tudo aquilo de regras que envolve aquele outro país que não está aqui, está valendo ali dentro. E ali quem está ali, os embaixadores, eles têm a função de exercer a cidadania daquele país em outro. Olha que interessante. O Paulo usou essa figura de linguagem com a gente. É como se nós estivéssemos aqui manifestando a cidadania de um outro reino, de uma outra cidade, apesar de estar aqui. Ou seja, apesar de não ser do mundo, aspas, nós agora estamos exercendo a cidadania do reino aqui. Então, onde nós passamos, caminhamos e com quem a gente convive, a gente tem a missão de exercer a cidadania de um outro, é se comportar, é literalmente se comportar com aqueles padrões do reino dos céus aqui. Eu acho que você vai encontrar isso em Mateus do 5 ao 7. O perfil do cidadão do reino. E lá vai ter várias características, várias situações onde Jesus apresenta ilustrações daquele cidadão do reino. E aí você vai ver o comportamento prático de um cidadão do reino. Então esse é o nosso ponto. A questão do senso de propósito é viver realmente como um cidadão do reino em um lugar estranho, mostrando para pessoas desse lugar qual é o seu diferencial, qual é o padrão de um cidadão do reino, entendeu? Então tudo isso ele conclui, ele caminha para algo maior. Mas vamos ler agora Filipenses 3:20. Texto curtinho. Filipenses 3:20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu já sou um cidadão. E não somente, então eu estou somente esperando essa realidade se manifestar, mas eu tenho que exercer essa cidadania. Eu já sou um cidadão, eu estou esperando só a realidade se manifestar de modo geral, mas nesse meio tempo eu tenho que exercer a minha cidadania do reino. Deus não está apenas focado em salvar o homem, mas em estabelecer o seu reino. Se eu entendo que a única coisa é salvar o homem, eu vou resumir tudo a mim. Isso se chama egocentrismo. Então é importante entender isso. Deus não está apenas focado em salvar o homem, mas estabelecer o seu reino. Se eu jogo tudo para a salvação, Deus quer me salvar, a missão dele é só essa, eu estou concluindo e resumindo tudo a mim. Isso é egocentrismo. Então, o que é o reino de Deus?
é o domínio de Deus sobre a ordem criada. O reino de Deus é o domínio dele sobre a sua ordem criada. Por que nós encontramos contradições em vários lugares? Porque nem todo lugar está exercendo o reino. Nem todo lugar exerce o reino, ok? E por isso nós vemos o caos e tudo que está de errado. Deixa eu só me encontrar. O reino não é a criação, mas é a forma como Deus estende o seu governo sobre ela. O reino não é a criação, mas é a forma como Deus estende o seu governo sobre ela, ok? Eu vou ler rapidinho para vocês. Romanos 14:17 diz assim. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é o meio pelo qual ele comunica a sua vontade, revela o seu caráter e insere na sua criação numa relação de aliança com ele. Então é algo muito maior. Por isso, quando se fala de reino, devemos entender que tem muito mais a ver com o domínio de Deus do que com quem é dominado por ele. Então o reino fala muito sobre o domínio e muito menos sobre quem é dominado por ele. Aí a gente vai organizando essas coisas, o nosso raciocínio vai ficando mais simples, porque as coisas estão nos seus devidos lugares. Você consegue absorver o conteúdo de forma organizada. Toda vez que alguém fala algo, você consegue colocar na caixinha certa, no lugar certo. E aí o seu raciocínio vai ficando limpo, vai ficando mais claro. Ok? Esse é o ponto importante desse estudo. A diferença entre o cristianismo e outras religiões está em seu fundamento ser Cristo e não o ensino. Em outras religiões, se tirarmos o fundador, sobra o ensino, mas no cristianismo, se tirarmos Cristo, não sobra nada. Pois Cristo não é o fundador, mas o fundamento da nossa religião. Você viu que interessante? Em outras religiões, se você tira o fundador, sobra o ensino, porque o fundamento é o ensino e não o fundador. No cristianismo, se você tirar Cristo, não sobra nada, pois ele não é fundador, ele é fundamento de tudo isso que a gente vive. O domínio de Deus não é a forma como ele impõe a sua vontade, mas é a forma como ele comunica a sua natureza. O domínio de Deus não é a forma como ele comunica, ele impõe a sua vontade, mas é a forma como ele comunica a sua natureza. O reino de Deus é eterno, presente e vindouro. Eterno, presente e vindouro. Eterno por quê? Porque ele sempre ouve. Presente por quê? Ele está entre nós. E vindouro por quê? Porque ele será estabelecido em plenitude por meio de Cristo. O reino de Deus não é ele recuperando o que é seu. Nunca entenda assim. O reino de Deus não é ele recuperando o que é seu. Não podemos achar que de alguma forma ele perdeu para o diabo. Nunca. Acho que Martinho Lutero que falava que até o diabo é o diabo de Deus. Ele é criatura. Deus não está recuperando nada, ele está restaurando aquilo que foi corrompido por causa do pecado, mas ele não está recuperando nada, ok? O diabo não é inimigo de Deus. Quem achava isso? Que o diabo era inimigo de Deus? Ele não é inimigo de Deus. Para ser inimigo, irmãos, você tem que estar à altura, tete a tete, e ele não está. Em Gênesis fala que ele é inimigo do homem. Quem lembra do texto? E porém inimizade entre ti e o descendente da mulher. Ele é o nosso inimigo. Paulo acho que vai falar que ele é nosso adversário, mas não de Deus. No que diz respeito ao homem, ele é inimigo. No que diz respeito a Deus, ele é um servo. Ele é uma criatura. Ok? E é interessante que em outro texto vai estar escrito que nós já fomos inimigos de Deus, algo que nem o diabo foi. Consegue compreender isso? O diabo não é chamado de inimigo de Deus, mas nós já fomos um dia. Olha lá, Romanos 5,10, eu vou ler para vocês rapidinho. Porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por Ele na sua vida. Então um dia nós já fomos inimigos de Deus, algo que nem o diabo foi. O reino de Deus sem Cristo é uma notícia, irmãos. Olha só isso. O reino de Deus sem Cristo é uma notícia. Corre. O reino de Deus está vindo. Estou sem Cristo? Corre. O reino de Deus com Cristo é uma boa notícia. Ok? Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Olha só que interessante. A melhor forma de se criar um fariseu é dar a ele o reino como alvo e tirar a graça como meio. Como é que você cria um fariseu? Dá a ele o reino como um objetivo e tira a graça. Porque aí ele vai fazer o quê? Com as suas próprias mãos, ele vai fazer de tudo para merecer a cidadania. É o que nós falamos na aula passada sobre legalismo. Eu faço as boas obras para ser salvo, e não eu não faço as boas obras porque eu fui salvo, que é o que a palavra nos ensina. É a questão do merecimento, da meritocracia. Eu faço algo para merecer algo. Isso está completamente errado. Eu faço algo porque já foi feito por mim. É assim que a gente entende a prática das boas obras, ok? Hebreus 12, 28, está escrito assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. O que Jesus nos dá excede em justiça, porque os fariseus tentam buscar o que Jesus já nos deu. Tudo que eles tentam buscar através de boas práticas é o que de graça Jesus já nos deu. A nossa prática é com gratidão a graça que nos foi concedida. A dele é em busca dessa mesma graça, como se eles pudessem alcançar pela força do seu braço. Não faz sentido entrar dentro da graça, ok? Vamos lá em frente. E toda relação entre nós e Deus e com as pessoas é para externar o que está sendo feito dentro de nós, e não para suprir o que está faltando em nós. Tudo que eu faço agora com Deus e com pessoas é para expressar o que já está aqui dentro. São os frutos dessa nova natureza, e não para preencher um vazio aqui, que é o que acontece lá fora. Pessoas usam pessoas para preencher os seus próprios vazios. Pessoas compram coisas e usam coisas para preencher os vazios. Para nós não. Para nós tudo que nós fazemos para com Deus e para com pessoas, e até como nós utilizamos as coisas, é para expressar o que está aqui dentro e não ao contrário, ok? Então isso é importante ficar claro. As pessoas lá fora, como é que elas... O pessoal sempre fala, elas amam coisas e usam pessoas, e não amam pessoas e usam as coisas. Então toda vez que a gente não tem uma compreensão correta dessa ordem, não tem a nova natureza habitando em nós, nós vamos administrar todas as relações, tudo isso que está à nossa volta de forma incorreta, porque não é uma expressão do nosso interior, é só uma fome. Eu não me recordo qual a carta agora, acho que Paulo vai falar do Deus do seu ventre, estava muito ligado à fome carnal. Cada um vai consumir aquilo que está relacionado à sua fome, quando você não é satisfeito por Cristo. Cada um tem concupiscência. O que é isso? Você pode traduzir a concupiscência como forte inclinação para. E aí cada um de nós tem, um é para dinheiro, outro é para mulher, outro é para vício, outro é para poder, outro é para fama. Então cada um tem a sua própria inclinação para algo. Por isso que o seu pecado também é diferente do meu. Mas cabe a cada um de nós sermos satisfeitos por Cristo. Eu entendo, isso se preenche na graça, no processo do desenvolvimento da compreensão da salvação. E agora, a partir dessa compreensão, o reino ele me reposiciona para, já preenchido por isso, eu reposiciono os meus caminhos em busca de algo, indo para um alvo,
ok? Então é assim que a gente completa, compreende e preenche essas lacunas da nossa existência. A graça não exige nada, mas o reino exige tudo. E aqui é um ponto bem interessante. A graça não exige nada, mas o reino exige tudo. Essa compreensão é fundamental. Na graça, tudo é nos dado, a partir do arrependimento, a partir desse sacrifício que foi feito em nós. Mas a compreensão disso é muito legal. E eu quero ler para a gente explicar melhor Mateus 13, 45 e 46. Eu acho que é uma das parábolas perfeitas que explicam esse texto. Mateus 13, 45 e 46. Só 2 textos, 2 versículos. Todos acharam? Vamos lá? Mateus 13, 45 e 46 diz assim: O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos ler novamente? O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Ele exige, irmãos, o reino, mudança dos nossos valores. O reino exige mudança de nossos valores. Olha que interessante. Porque quando os seus valores mudam, você não entrega tudo para entrar no reino. Você entrega tudo porque entrou no reino. Você não entrega tudo para entrar no reino. Você entrega tudo porque você entrou. Esse é o grande ponto do Evangelho. Esse é o embasamento desse texto. Ele encontrou algo de grande valor e por isso ele vendeu tudo o que tinha, porque só o que era importante para ele era aquilo que ele havia encontrado, e as outras coisas não faziam mais sentido para ele. A plenitude dele estava naquilo que ele havia encontrado, e por isso ele se desfez de tudo que ele tinha para adquirir aquilo, porque aquilo era importante, aquilo era essencial. E com aquilo ele seria pleno, seria feliz, seria completo. Esse texto eu acho que essa parábola é uma das melhores parábolas para explicar esse ponto do reino e a questão da salvação. Ele vendeu tudo, ele entregou tudo que tinha, não para entrar, mas porque ele havia entrado. E aí nada mais daquilo fazia sentido sem a pérola que ele havia encontrado. Você não faz para entrar, você faz porque entrou. Então a aplicação do reino é essa. Na graça, eu entrei. Então eu não faço para entrar, como o legalismo ou essa questão do farisaísmo. Eu faço porque eu entrei. Gratidão pela graça. Guarde essa frase. Gratidão pela graça, gratidão pela graça. E sua obediência é gratidão pela graça. E tudo que você faz pela obra é gratidão pela graça. E o que você faz pelas pessoas é gratidão pela graça. Tudo isso é uma gratidão. Não é para alcançar a salvação, não é para alcançar cargo, não é para alcançar amor de ninguém aqui. É gratidão pela graça que já foi me dada. Lembra da mulher que lavou os pés de Jesus com o incenso e enxugou com seus cabelos? Alguns ali se escandalizaram. Uma das aplicações interessantes sobre aquele texto é o quê? Quanto mais eu entendo o quão perdoado eu sou, mais grato eu serei a quem me perdoou. Lembra também daquela outra parábola que Jesus conta acerca dos senhores lá com alguém que te devia? Ele dá uma aplicação de um dinheiro lá, se você trazendo para o dia de hoje, não tinha como contabilizar, a dívida era muito alta. E o Senhor foi lá e perdoou aquele cara.
E aí quando ele sai dali, ele encontra outro conservo que devia só um pouquinho, e ele não perdoa, ele espanca e joga na cadeia, até que a dívida fosse paga. Quando o primeiro senhor escuta falar sobre aquele segundo, ele traz o cara de volta e manda o servo jogar ele aonde? Onde há choro e ranger de dente. Fala, cara, eu não te perdoei uma grande dívida e você não pôde perdoar algo tão pequeno? Essa é a compreensão de perdão adequada. Quando eu entendo o quão perdoado eu fui, não há ninguém que não mereça perdão, porque eu fui muito mais perdoado. Isso a gente encontra na oração do Pai Nosso, fundamento, irmãos. Então é isso. Eu não entrego tudo para entrar, eu entrego tudo porque eu já entrei, ok? Já caminhando aqui para a conclusão, como essa mudança acontece? E eu quero ler Mateus 4,17 rapidinho, diz assim, só escute, um texto muito conhecido, você vai saber. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A exigência do reino é arrependimento. Arrependimento é a exigência do reino. Arrependimento no hebraico quer dizer mudança de rumo, e no grego quer dizer mudança de mente. Arrependimento é tudo o que eu posso fazer para me apropriar de tudo que foi feito por mim. Como é que eu sei que alguém está arrependido? Até a nossa aplicação do termo conversão, quando a gente fala a pessoa se converteu, e muita gente entende isso aqui errado. O que quer dizer conversão? Conversão é você, tô indo para cá. O que é uma conversão? Até num carro, quem dirige vai saber. O que você faz? Você para e vai para lá. Como é que a gente entende conversão? Eu paro de fazer algo. Eu parei de beber, parei de fumar, parei de muitas coisas. A gente entende conversão aqui. Não. Conversão não é simplesmente parar o que se está fazendo, é ir em outra direção. O que a gente leu naquele texto ali? Ou era Filipenses, ou era Coríntios, não me recordo agora. Aquele que não roube, aquele que roubava, não o roube mais. Ao contrário, trabalhe para ter o que repartir com os necessitados. Olha só que interessante a conversão. O cara que roubava, ele tomava de alguém para ter. Após a conversão, esse cara não vai roubar. Ele vai trabalhar não só para si, mas ele vai dar agora para os necessitados. Então ele não simplesmente para de roubar, mas ele começa a trabalhar para dar. Você consegue compreender a conversão? Ele não tira agora, ele dá. Isso é conversão. Não é simplesmente parar de fazer algo, é ir em direção a outra coisa, é fazer mais outra coisa em direção. Sempre quando você viu um encontro com Jesus, você via essa aplicação. Olha quando Jesus encontra Zaqueu: desce porque convém pousar em tua casa. E aí todo mundo se espanta com aquela situação, e já Zaqueu de imediato ele reage como: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Já houve ali uma conversão. Não é simplesmente: Jesus, se eu roubei alguém, não vou roubar mais não, tá bom? Parei de roubar hoje, porque te conheci. Não, eu vou reparar o dano que eu causei. Eu vou em direção a algo, as boas práticas. Assim que ele fala na sequência: e tudo que eu tenho, vou dividir com os pobres. Então ele para de roubar, ele restitui quem ele havia roubado, e ele agora também entrega a parte daquilo que era seu. Olha só a conversão aqui agindo. Entenda isso, conversão não é simplesmente parar de fazer algo, era em direção a outra coisa, é em direção a outro caminho, ok? Então o Evangelho da Graça me mostra como eu fui salvo, o Evangelho do Reino mostra por que eu fui salvo, e o Evangelho Eterno me mostra o que além de mim Deus salvou, ok? A mensagem do Reino coloca Deus e os homens em seus respectivos lugares, tá bom? A mensagem do Reino coloca Deus e os homens em seus respectivos lugares, ok? E vamos encerrar agora, um pouquinho até mais cedo. Hoje eu já consegui finalizar aqui o Evangelho do Reino, acho que ficou claro, e na próxima aula eu vou fazer então só o Evangelho Eterno, tá bom? Vou abrir aqui um espacinho só para as considerações. Ficou claro para vocês, irmãos, o Evangelho do Reino? Quem tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa?
Já fomos um dia. Mas qual é a sua dúvida? Por causa do pecado. O pecado nos fez, nós quebramos a natureza. Nós somos feitos para algo, e a desobediência, aqui há várias linhas de interpretação, mas uma delas é o que? Por exemplo, por que o diabo não pode ser inimigo de Deus? Primeiro, que ele não está à altura. Agora, por que um dia o homem foi inimigo? Uma das linhas de interpretação é o que? O homem tem uma coisa que o diabo não tem. O que, Rony? Imagem. Algo que pode ser adorado, algo que pode ser idolatrado. E uma das grandes afirmações de Deus em toda a Bíblia é o que? Não tenham ídolos, não tenham imagens, não esculpem ídolos, não construam para si imagens. Uma das linhas de interpretação é essa. Homem tem imagem, algo que nem o diabo tem. E por isso também pode roubar, não de modo geral, mas de certas pessoas, a glória que seria de Deus. Ficou claro? Não entendi? Tira a máscara que eu tô. Não, a passagem de inimigos não. A passagem de inimigos está aqui. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Não. Inimigos? Não. A partir da morte de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Então, mas aqui é um ponto que nem eu tenho falado. Para quem está em Cristo. É isso que eu estou falando. Para quem não está em Cristo, o boleto continua aberto. Entendeu? A conta, olha só que interessante, que nem eu falei no início. Não é que Jesus, ou não é que Deus deixou de ter ira naquele momento. Cristo se fez alvo da ira de Deus, para que nós não fôssemos esse alvo. Ele morreu por nós. Só o sangue inocente pagaria os pecados. Você entende? Então o que acontece? Ele se fez alvo por nós. Só que se nós não o quisermos, o que acontece? Espera aí. Deixa eu ler aqui para você. Que interessante. O que já faz uma aplicação. Eu fiz isso também nas primeiras aulas. Se você assistiu o conteúdo lá, você vai encontrar esse ponto aqui. Mas olha só, vou ler aqui para você. Olha só, João 3,17. Depois de dizer se todo mundo conhece. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Posso falar que o irmão não está salvo se ele não crê em Deus? Não é o que estou falando, cara. É a palavra. Vai discutir com ela. Entendeu? O que acontece, querido? Hoje em dia, essa questão do politicamente correto, essa questão não pode falar nada de ninguém, não pode fazer muita coisa, a gente fica, às vezes até, isso entrou na igreja de um certo modo, e a gente ficou meio polido. Olha só que interessante, a gente não fala mais, não chama pecado de pecado, a gente chama de erro. O irmão caiu, o irmão errou. Não, o irmão pecou, irmãos. Entendeu? Sim. Aí tem que ver o que acontece, porque aí entra a questão do desenvolvimento da salvação. Eu sempre trato pela seguinte questão, vamos colocar assim, a santidade
que Jesus merece de nós é muito maior do que aquela que a gente vai conseguir um dia alcançar. Talvez para nós mesmos ela seja utópica, seja uma utopia, seja algo fantasioso. Nossa, que Jesus merecia muito de mim, mas infelizmente talvez eu não consiga chegar naquele ponto que ele merece de mim. Só que o que acontece? Existe o desenvolvimento da salvação, mas na questão de pecados há dois extremos. Por quê? Há pecados macros e pecados micros, e não é fazendo simplesmente uma diferença de pecados, entende? Mas tem pecados, a palavra vai falar disso daqui, pecados que são para a morte. Olha só que interessante, no texto que nós lemos mesmo, deixa eu voltar aqui, aqui ó, aqui um pouquinho, Gálatas 5,19, que a gente leu no início. Olha o que ele fala depois das obras da carne: declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só que interessante, Paulo aqui está afirmando na carta aos Gálatas que tem as pessoas que estão praticando aquele tipo de coisa, pecados macros, elas não herdarão o reino de Deus. Como eu falei mais na frente, o crente peca, até peca, mas como acidente. Peca já se arrependendo, peca já chorando, peca gemendo, porque ele sabe que ele não deveria fazer aquilo, ele sabe que a sua natureza caiu, mas ele peca já, meu Deus do céu, o que eu fiz? Naquele momento já arde dentro dele o Espírito Santo alertando, entende? Mas aqueles que praticam essas coisas, as obras da carne, aqui não são simplesmente pecados naturais, aqui são obras da carne, são coisas pesadas, são pecados macros, são coisas que vêm de uma vida dissoluta. Então, é o que eu estou falando aqui desde o início. Partindo do ponto de alguém que já foi salvo, já era para ter os frutos do Espírito. Na verdade é assim, irmã Rosa, quem tem os frutos do Espírito não vai partilhar daquilo. Nós vemos casos específicos, por exemplo, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que no momento caiu em um pecado macro. Mas tem um ponto bem interessante que os teólogos costumam discutir isso daqui. E olha só que interessante, toda vez que a gente lembra de Davi, a gente lembra dele como? É a frase padrão. Quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. Por quê? Um homem de verdade, quando peca, um crente de verdade, um cristão de verdade, quando ele peca, o seu arrependimento, ele grita mais alto do que o seu pecado. Olha que interessante, quando um menino peca, quando uma pessoa sem fundamento peca, pode ter sido há 10 anos que você lembra como se fosse hoje, não é verdade? A senhora vai lembrar de pessoas assim, o cara errou feio, só que o cara era menino, ninguém leva ele a sério até hoje. Por quê? Porque ele não simplesmente pecou, se arrependeu na medida daquela altura e foi salvo, foi perdoado, não. Ele simplesmente vive uma vida desconstruída, uma vida caída. Então, as obras da carne aqui são resultados de pessoas que já têm uma vida caída. Assim como os frutos do Espírito são resultado e evidências de uma vida salva. Então, são pontos importantes que a gente precisa colocar. Não é uma questão de julgamento, é uma questão de pegar a Bíblia e abri-la. O que não é o que eu estou dizendo, não é o que eu estou julgando, não é o que eu estou falando, é o que a Bíblia diz a respeito daquilo, ok? A gente tem essa questão que eu estou falando, hoje em dia a gente vive numa sociedade muito polarizada, então todo mundo tratou tudo como discurso de ódio, tratou tudo como coisa que não pode falar, e a gente ficou meio, dentro desse negócio, a gente ficou meio sem saber, posso falar isso? Posso? Não, a Bíblia é clara em relação a certas coisas. E a gente tem que ser uma voz ativa, porque se nós não formos, quem vai ser? Ó, é a Bíblia. Sabe o que acontece, querido? Olha só que interessante. Olha o que acontece. Nós pegamos hoje, olha que interessante. Jesus no seu tempo foi morto,
como propósito, mas pela sua mensagem, ok? Todos os apóstolos foram mártires, com exceção de João, sofreram martírio, morreram pela sua mensagem. Os primeiros crentes foram perseguidos, e hoje nós simplesmente queremos agradar todo mundo. O que o pessoal falava aqui acerca da mensagem de modo geral? Eu não me recordo qual é o teólogo que falava isso, mas tinha alguém que falava, cara, se sua pregação só não está deixando ninguém irritado, tem alguma coisa errada com ela. O próprio Cristo foi morto pela sua mensagem e você quer... Esse é o problema, queridos. Depois, com muita gentileza, vão no canal e assistam todo o conteúdo. Nas primeiras 3 aulas eu falo só acerca disso. As falsas doutrinas e os falsos pastores fizeram um evangelho quase sensual. Eles convidam as pessoas para dentro do galpão, só que eles não as conduzem para o arrependimento. Aí isso que eu estou falando, você tem um monte de gente achando que está salva, só que a palavra é clara em certas coisas. Por que a gente vive num mundo, você chega para hoje, o evangélico passou o número de católicos. Nós não somos mais um país católico, nós somos um país evangélico, aspas, bem grande. Aí você vai chegar, você chega numa pessoa que você conhece, que religião que você é? Você chega assim, eu sou evangélico. Beleza, você conhece seu vizinho, um amigo de trabalho que fala que é tal. Aí você vai olhar a vida da pessoa e o que a pessoa pratica. Eu falei isso acho que no discipulado de masculinidade. Às vezes a gente está encontrando mais homens fora da igreja do que dentro. Os caras fazendo horrores, entende? Mulheres fazendo horrores. E dentro da congregação, dizendo que é crente, dizendo que é salvo, tomando ceia, participando de grupos e atividades, entende? Só que, isso dá um problema, você não tem noção. Por quê? Qual é o testemunho? Olha que interessante, olha a nossa visão. Esses dias eu fui fazer um trabalho com eventos, né, cobertura de eventos, lá em Porto Feliz, 2 horas e pouco daqui de São Paulo. Aí eu cheguei lá, tinha minha equipe, tinha mais uma, e 2 tiozões mais velhos assim. Tinha um cara de acho que 50 e tantos anos, bem vivido. A gente foi conversar, na hora que a gente foi comer, ele tava contando a história dele e tal. O cara acho que uns 10 filhos já nas costas. O cara bem... Ele tem, acho que tem uns 5, mais de 60 anos. Ele tem filha de 1 ano, pra você ter ideia. O cara muito... pratica artes marciais e tal, bem ativo. Aí ele foi falar, ele não sabia que eu era cristão. E aí o papai, casamento complicado, né? Meia pandemia e tal. Aí falou aqui no... O pessoal falando, a gente estava falando acerca das máscaras. Tava meio complicado porque tinha pessoas obedecendo as restrições, outras pessoas não estavam. Aí ele falou, porque aqui é um espaço evangélico. Desse jeito. E aí o pessoal acha que não pega nada neles. Desse jeito. Que cara você fica? Porque a nossa imagem para quem está de fora está totalmente degradada, irmãos. Eu sempre tenho falado aqui desde o começo. Quando a gente fala a palavra pastor, qual a primeira coisa que vem a palavra das pessoas? A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas? Por quê? Porque quem está na mídia, ou a repercussão social mais próxima dela, não é um bom exemplo. Dá problema, irmãos. Eu sei que pastor quer isso aí. Agredindo já. Exatamente. Cadê? Eu falei isso aqui, eu falei um pouco disso daqui dentro do conteúdo. Tô vendo se eu acho aqui. Tem bastante coisa aqui. Mas foi o que eu falei acerca da questão do reino. O reino tem muito mais a ver com o domínio de Deus sobre as coisas do que sobre as criaturas dominadas por Ele.
que eu falei? A salvação não se resume simplesmente, o evangelho, perdão, não se resume simplesmente em salvar o homem, mas de modo ter um contexto em volta. Porque se é simplesmente salvar o homem, eu vou reduzir tudo a mim. E aí é onde entra o que você está falando. Tudo, eu sou o centro de Jesus e aquela coisa, e virou esse negócio. Só que assim, pega essa mensagem desse pastor, vê se tem uma mensagem, confrontando algo, falando alguma coisa correta, coerente, no sentido de confrontação. Pecado, arrependimento. Você não encontra. Por quê? Porque não é convidativo. Por quê? Porque na real o que acontece? Esse cara, ele está procurando o quê? Seguidores, lobby, a fama em si, isso daí. O que acontece? Se um dia, o problema, irmão, olha só que interessante, o problema de você converter uma pessoa através de uma mensagem light é que no dia que você confrontar ela cai fora. Eu falei isso, acho que na aula passada ou na outra, de que adianta nós pregarmos para as pessoas e trazermos a ela a ilusão de salvação, nós aceitarmos pessoas aqui, se um dia Cristo vai recusá-las na eternidade. O que adianta? Não, pode praticar o que você quiser, o importante é estar aqui dentro. Como assim? Se Cristo, que é Cristo, não vai te tolerar para sempre, e um dia Ele vai requerer de você o seu resultado, o que adianta eu te aceitar aqui? Entende? Não faz sentido. O evangelho tem que ser claro, a mensagem tem que ser clara. Há boas notícias e coisas boas também na palavra, no sentido de acalento, de força, de motivação nesse sentido. Claro que há. Só que eu não posso expor simplesmente a boa notícia sem também expor a má. Eu estava em pecado, eu estava condenado e eu fui salvo. E a partir disso, a minha vida deve caminhar para algo. Conversão, é o que a gente tem falado aqui. Conversão. Eu paro de fazer algo, paro de ir para esse caminho, mas não simplesmente parei. Eu parti para aquele. Agora, se eu nem parei, e se eu continuo caminhando para cá, que perigo é eu achar que assim mesmo eu estou sendo salvo? Eu sei que vai haver muita repercussão, e eu sei que para pessoas assim, infelizmente vão se perder, muitos vão se perder, e pior vai ser para os líderes e pastores. O que a palavra fala? Ai daqueles que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Melhor fora que se amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse no mar. A palavra diz isso. O que eu vou falar para esse cara? Não vou falar mais nada. Se a palavra diz isso daqui para ele, tudo que eu posso falar vai ser menos. Ele vai ter que se acertar com o próprio Jesus. Entende? Infelizmente, pessoas vão ser enganadas. A palavra diz isso. Aí é onde entra o nosso propósito com o nosso ensino. Por que essa série? Mentiram para nós, o que não é evangelho? É justamente nessa temática. Se você for lá na série, você vai ver as primeiras 3 aulas, eu falo só disso. Por quê? A nossa função aqui, nessa igreja, não é simplesmente pregar o que a pessoa quer ouvir, mas a mensagem de modo central, expor a verdade, que nem essa série mesmo. Essa série não dá ibope, mas a gente não quer ibope, a gente quer que você tenha uma visão clara das coisas, para que você possa reconhecer a mentira quando a vê e poder se esquivar dela e caminhar em direção à verdade, porque só assim nós alcançaremos o reino de Deus. Se nós formos enganados, é interessante que quando nós fomos enganados, nós também levamos pessoas com a gente, pessoas que estão debaixo da nossa tutela, sob a nossa vida, também são levadas. Se nós formos ao engano, pessoas que se espelham em nós também são. Então é isso, irmãos. Possamos crescer, e na próxima aula a gente vai finalizar o Evangelho Eterno. Alguém mais quer falar algo?